Hoje irei falar de manipulação por falsas promessas de futuro, por mentiras sobre um futuro excelente. No inglês se usa a terminologia future faking, que é futuro falseado, podemos dizer assim. Que significa que é aquele tipo de conduta em que uma pessoa diz, olha, no nosso futuro vai ser excelente, as coisas vão se realizar lá adiante, para que você aceite melhor os problemas do presente. Porque lá na frente vai valer a pena. Só que o problema é que essa frente nunca chega, né? Esse tipo de conduta de fazer muitas falsas promessas é bastante comum em relacionamentos abusivos. Não que as outras pessoas não façam. Tem pessoas que têm reais dificuldades de mudança, né? Eu tenho uma dificuldade pessoal com mudanças em relação à rotina. Eu tento melhorar. Muitas vezes eu não consigo. Por quê? Porque eu sou muito rotinizado e tenho dificuldade de sair da rotina, né? E algumas pessoas têm dificuldade desse tipo, dificuldades reais de mudança. Então, eu posso dizer, olha, vou me comprometer a tentar. Isso é ser honesto. Em ser uma pessoa mais aberta a imprevistos, por exemplo, a novidades, né? Mas quando a gente fala desse tipo de coisa, de falsas promessas, a gente não está falando disso, de ter uma dificuldade que pode ser trabalhada em conjunto, né? A gente está falando de pessoas que estão deliberadamente, seja planejada ou seja porque estão muito investidas emocionalmente de maneira provisória, estão fazendo promessas que elas não são capazes de cumprir, né? Igual quantas vezes narcisistas já fizeram promessas de fidelidade que eles próprios sabem que não vão conseguir, mas talvez eles acreditem que dessa vez vai. Ou psicopatas que fazem dele bem pensado e planejado promessas que sabem que vão te prender na relação. Ou pessoas manipuladoras em geral que sabem que simplesmente mentir sobre o futuro funciona, né? Então é bastante comum em relacionamentos abusivos que as pessoas façam isso. Então narcisistas, psicopatas e manipuladores em geral, né? Eles sabem que jogar uma ideia assim, olha, no futuro nossa relação vai melhorar, no futuro as coisas vão ficar boas entre a gente, pode fazer com que a pessoa permaneça engajada e presa na relação no presente, né? Isso vale não só para relacionamentos amorosos, vale para relacionamentos de trabalho, onde são feitas promessas sobre o futuro que nunca se cumprem, relacionamentos familiares, um familiar que promete que lá na frente as coisas vão dar certo, e principalmente até quando se cruzam as várias coisas, tipo um familiar te dá um emprego, e aí diz, olha, lá na frente você vai ficar rico com isso. E aí, ao longo do percurso, ele só te explora, basicamente está usando você e a riqueza nunca chega, né? Nunca chega o momento que as coisas vão se realizar. Então é bastante comum em vários contextos, familiar, relacionamentos e também contexto de trabalho, né? É uma forma de manipulação emocional, porque se fala de um futuro brilhante lá na frente, distante, que vai chegar supostamente, para induzir a crença de que essa relação importa hoje, porque lá na frente as coisas vão se realizar e vai ser melhor, vai dar tudo certo, né? Então é uma forma de manipulação que visa induzir essa crença, de que você acredite e por isso você se dedique. Num trabalho se dedica bastante hoje que lá na frente você vai progredir. Lá na frente você vai ter uma promoção, lá na frente você vai ficar rico. Aí faz você trabalhar, só que esse lá na frente nunca chega, né? Ou emocionalmente, não é só um investimento de trabalho, mas um investimento emocional também, né? Você se dedicar a uma relação, tentando tornar ela melhor, fazer algo pelo outro, porque lá na frente as coisas vão se cumprir, né? Isso acontece, por exemplo, em relacionamentos abusivos com narcisistas, por exemplo, em promessas de família perfeita, promessas de realização, da vontade de ser pai, de ser mãe, né? Promessas de realização profissional, olha, eu lá na frente, meu trabalho vai dar certo, confie em mim, na verdade não dá, ou desculpe, eu errei, eu não voltarei a errar, e o mesmo erro sempre se repete, não há um esforço para mudar. Aliás, isso é uma diferença de um relacionamento onde pessoas simplesmente erram e estão engajadas em mudar. Uma pessoa pode mentir ou trair ou ter uma ação uma vez ou outra desproporcional, emocionalmente desproporcional, mas ela pode se comprometer com a mudança. E narcisistas não, eles simplesmente não conseguem. Eles estão mentindo quando eles fazem esse comprometimento, né? Essa manipulação por falsas promessas futuras é um tipo de love bombing, de bombardeio amoroso. Tem a ver com identificar em você o que você quer
para oferecer a você para você o que você quer, para fazer você achar que aquela relação vale muito, né? Então, no caso de uma pessoa mais manipuladora, ela vai identificar o que você gosta, vai te prometer o que você gosta e dizer lá na frente teremos. Então, fique aqui agora, né? Então, é uma mentira sobre um comprometimento futuro com um plano que é seu para você estar presente, para você continuar nessa relação. Então, de um lado tem um elemento de love bombing, de outro tem um elemento de outro processo que é o mirroring, que é o espelhamento. Porque esse aspecto tem a ver com espelhar os seus desejos. Prometer exatamente o que está espelhado em você. O que tem a ver com você. Então, o seu projeto de mundo, o seu projeto de família, o seu projeto de trabalho, o seu projeto econômico, o seu projeto de alguma coisa. Do que você quer no futuro, essa pessoa identifica, é muito simpática e sedutora para dizer que isso vai acontecer. Então, love bombing. E espelha, né? Faz um mirroring, espelhando esses seus desejos no discurso que ela está fazendo. Ela está dizendo, isso exatamente vai acontecer, exatamente o que você quer. Então se caracteriza como um futuro falso, perfeito, porque vai estar tendo a ver com um ideal de sucesso afetivo, ou de sucesso econômico, ou de sucesso familiar, né? Perfeito, onde tudo vai se realizar. Lá na frente o futuro é perfeito. Mas tem um problema. O presente hoje é uma porcaria. Isso é uma característica dessas falsas promessas de futuro, né? O presente hoje está horrível. Você está num trabalho horrível e a pessoa te prometendo um futuro. Você está numa família que só te cria problemas e essa família dizendo que as coisas vão melhorar. E dizendo precisamente o que você quer ouvir. Um relacionamento onde tudo dá errado, onde as pessoas não se entendem, onde essa pessoa te trata mal, mas ela diz que vai lá na frente se realizar. Então parece que tem uma desproporção entre um presente lastimável, muito ruim, e um futuro que parece bom demais. Então esse seria um principal modo de identificar quando você está diante de uma falsa promessa. Porque as coisas têm que caminhar em passos. Para você realizar um futuro excelente, tem que ter um caminho, tem que estar melhorando agora, melhorar no próximo passo, melhorar no outro. Mas aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e nada mudou e não deu um passo adiante. Então parece que não está se realizando, né? Parece que não há um passo a mais para as coisas se comprovarem. Então acaba sendo só uma promessa de que tudo vai se realizar lá, o futuro vai ser excelente. E isso faz você aguentar o presente, porque o futuro vai ser excelente. Mas você pode até aguentar se essa pessoa realmente está fazendo os passos. Porque aí não é uma falsa promessa, é realmente um esforço. Mas essa pessoa pode simplesmente estar dizendo isso para te enrolar. E esse é o caso dessas falsas promessas, né? Então elas podem envolver, por exemplo, falsas promessas familiares, de que nós vamos constituir família, vamos morar num lugar excelente, né? Tem a ver com falsas promessas de casamento, que lá na frente a gente vai casar. Se a pessoa for muito presa à ideia de querer ter uma família, um casamento, isso pode sim manter a pessoa presa numa relação horrível, sem que pense que lá na frente, então, esse casamento vai continuar sendo horrível. E o pior desse caso é que essa falsa promessa se realize. É pior do que não se realizar. É uma falsa promessa de melhora de temperamento, a pessoa raivosa, agressiva, dizer que vai melhorar. Ou de sucesso, olha, nós vamos comprar uma casa, carro, confia em mim que as coisas vão dar certo. Então, sempre tem a ver com isso. Promessa de realização de algo, que seja pessoal ou promessa de realização financeira. De um futuro brilhante que está lá na frente, mas que talvez aqui no presente não tenha nenhuma evidência de que ele esteja no caminho para se tornar realidade, né? Então, o que vai ser dito no discurso de uma pessoa que está fazendo essas falsas promessas é que eles são chave para que você realize esse plano. Ou seja, se você quer uma família X, esse plano vai depender deles. Se você quiser sucesso, o plano vai depender deles. Se você quiser que melhore sua vida de alguma forma, vai depender deles e que eles vão ajudar e que estaremos juntos e que lá na frente vai ser tudo perfeito, né? Então tem uma coisa do tipo, você não vai realizar sem mim. Esteja comigo que você vai realizar. Sem mim vai ficar caçar. Então também tem um elemento de centrar no outro. Ele está no fundo te manipulando com falsas promessas, te fazendo um espelhamento, um bombardeio amoroso, usando as crenças suas para criar esse futuro. Só que ele está dizendo, esse futuro só não vai ocorrer se eu sair daqui.
Então isso visa criar uma relação de dependência, que você acredite mesmo, né? Tem muita gente que fica em relacionamentos péssimos ou em trabalhos péssimos porque acredita que não vai achar algo melhor. Então faz parte dessa... A camisa tá meio bagunçada aqui na câmera, não sei se vai sair no vídeo, né? Por causa dessas falsas promessas. A pessoa pode realmente acreditar que sem essa pessoa não vai conseguir realizar nada, né? E quem pode ser... Antes disso, é importante, novamente, eu já falei disso, se perguntar como está sendo o presente. Se nada está sendo feito um passo a passo, e se, aliás, ao invés do passo a passo para progredir, está sendo feito o contrário, claro que é uma falsa promessa. Quem pode ser essa pessoa? Quem faz esse tipo de conduta? Pode ser um companheiro, num relacionamento, pode ser um irmão, uma irmã, um familiar, um tio, um parente, com essas características mais manipuladoras. Pode ser um chefe manipulador. Aliás, é uma coisa bem comum que pessoas em trabalho, chefes com esse caráter mais manipulador, principalmente com traços psicopáticos ou narcisistas, façam isso com absolutamente todo mundo. Por exemplo, tem um cargo para promoção, um funcionário vai sair. Um cargo de gerência. Ele fazer todo mundo acreditar que vai conseguir aquele cargo, vai manipular todo mundo, aí ele vai lá e bota alguém que nem trabalha na empresa, que é o indicado dele. Manipulou todo mundo, induziu todo mundo a trabalhar por um futuro melhor e não é ninguém que vai vencer ali. Botou um parente, né, nesse cargo. Então pode acontecer isso, né? Ou pode acontecer até um misto, né? Eu já soube de histórias, por exemplo, de um irmão que levou a irmã para trabalhar com ele, e simplesmente explorava os irmãos, a irmã e a família da irmã, que já veio com o marido, com os filhos, explorava todos, enriqueceu à custa deles, dizendo duas coisas. Primeiro, não, você vai trabalhar agora e lá na frente você vai começar a ganhar dinheiro, que a gente vai abrir um negócio junto lá na frente. Nunca abria, o cara foi abrindo 1, 2, 3, 4 negócios e nunca botava eles como sócios e sempre fazia a promessa de fazer. E eles não progrediam de vida, né? E ele pagando salários muito baixos, salários mínimos, e exigindo um comprometimento de muitas horas de trabalho extras. Dizendo, não, lá na frente as coisas, vocês vão ser meus sócios e as coisas vão dar certo. Aí quando eles começaram a querer ir embora, ele começou a dizer, não, vocês vão ter uma vida miserável se vocês saírem daqui. Vocês acham que vão achar um trabalho como esse? Foi tão logo eles saírem, os dois acharam trabalhos melhores que pagavam muito melhor, trabalhando menos. Então é tipo uma chantagem, um terror psicológico de que fica aqui, vai dar certo, mas no caso dessas pessoas passaram alguns anos, mas quando saíram, em um ano a vida melhorou. Então, e era um parente, um irmão fazendo isso com uma irmã, né? Então o que acontece muitas vezes é que a pessoa espera, se submete a algo que nunca se realiza. E o outro tenta te manter na espera, fazer de tudo. Quando você está ameaçando sair, ele vai fazer uma chantagem que vai dar tudo errado na sua vida. Se você tiver num relacionamento que você não vai achar ninguém que esteja tão comprometido como ele, não trabalha em nenhum lugar um trabalho melhor, ou os familiares, você tentar se afastar de um familiar que é muito controlador, ele vai dizer que a sua vida vai ser uma merda longe, então vai ter sempre essa característica de tentar te manter. E você vai ficar preso enquanto não houver ruptura, né? E o pior, quando há a ruptura, quem rompe é feito de vilão. Não tem praticamente outro caminho. É o que acontece, né? Quem rompe, por exemplo, falei dessa irmã que foi trabalhar com o irmão, quando ela rompeu, ele difamou ela para todo mundo, né? Famílias abusivas, o filho que não aguenta mais as falsas promessas de um pai que, digamos, é instável, é agressivo, é gastador, ou tem uma vida promíscua, ou que está no alcoolismo e não aguenta mais esse tipo de promessa, o filho pega e fala, tchau, estou indo embora, os filhos se afastam. Quando ocorre, essa pessoa é difamada. Então a falsa promessa, aí você vê que não tinha intenção nenhuma além de prender a pessoa, e é esse mesmo. O objetivo dessas falsas promessas de futuros é manter o controle. É manter a pessoa sob controle. Então, uma vez que a pessoa sai de controle, ela é vilanizada, ela vai ser o vilão da história. Vai ser tudo distorcido a contar
para contar como essa pessoa é má. Que ela tinha tudo na mão e não quis, né? Vi também uma outra história de um filho que o pai tinha essa conduta e sempre prometia que no futuro dele ia ser melhor. Um pai que tinha dinheiro, mas muito ganancioso, né? E não ajudava em nada o filho no progresso, não estimulava os estudos dele. Por exemplo, ele era alguém que podia pagar um colégio particular, mas deixou num colégio público ruim. Nunca estimulou nada. Aí o filho foi embora, aí ele começou a dizer, eu dei tudo para ele, sendo que nunca deu nada. Só que ele prometia que ia dar. E esperava que o filho esperasse, só que o filho já era adulto, já tinha passado a vida toda lidando com mentiras, ele foi embora, né? Então, é importante entender que se nunca houve nada a perder, ou seja, você nunca ganhou nada, isso não progrediu, as coisas não se realizaram, você não tem simplesmente nada a perder, porque você não ganhou, né? Então, nessa situação, é melhor entender que é tudo mentira, ir embora, se afastar, ir romper com essa pessoa, deixar esse emprego, se afastar dessa família, desse familiar, romper essa relação. Se você nunca houve nada, não vai haver nada. Se não houve uma tentativa honesta de progresso, não vai haver progresso nenhum. O problema é só que ao tomar essa decisão, você tem que saber. Vai ter uma difamação, você vai ser vilanizado, então vai ter um risco de gaslighting em relação ao contexto, né? De gaslighting contigo, fazer você sentir que você é uma pessoa ruim, que o outro te deu nada e você não correspondeu, então vai ser uma mentira. Ou gaslighting no sentido de dizer, eu nunca te prometi nada, para fazer você ficar confuso. E se não funcionar esses dois modos, dizer, nunca te prometi nada, para te fazer parecer louco. Ou o outro modo que é dizer que sempre te dei tudo e você não deu valor. Se não funcionar, aí o caminho é difamação, no caso de uma ruptura. Vai mentir para os outros. Dizer que te deu tudo ou dizer que nunca te prometeu nada. Em relacionamentos, por exemplo. Isso pode ocorrer, não só na situação de trabalho, que eu falei, mas em relacionamentos, mentir que nunca prometeu que teria uma família e a pessoa, na verdade, prometeu. Ou dizer que iria, só que o outro que destruiu tudo. Vai ter uma série de mentiras. Mentiras até relativamente planejadas, né? Falando de planejamento, né? Tem algumas coisas que ocorrem nesse processo de falsas promessas, principalmente quando há que dá para notar lá no início, tá? Dá para notar lá no início, dá para notar quando está começando. Aqui não está bem preso meu fone hoje, está soltando. Já viram eu mexer aqui várias vezes, estou bem incomodado. Estou gravando em outro lugar, em outro espaço, na casa da minha mãe, né? Mentiras planejadas, vamos falar disso. Você consegue perceber essas mentiras planejadas logo no início. Tem algumas pessoas que vão fazer alguns planejamentos. Eu já tive, inclusive, uma relação desse tipo. Por exemplo, a pessoa prometer para você, para fazer você acreditar que aquele relacionamento é mais profundo do que é, sendo que a pessoa já está planejando sumir da sua vida, ela dizer que você vai conhecer a família dela. Porque a gente sabe que isso significa um certo comprometimento. Sim, eu quero que você conheça minha mãe, quero que você conheça meu pai, minha irmã. Significa que tem um envolvimento mais sólido do que simplesmente uma relação passageira. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, isso. A pessoa já estava planejando romper comigo, mas disse isso para eu permanecer engajado e ficar em cima dela, ficar insistindo na relação, né? E aí nunca foi realidade. Ela falou, falei de você para as minhas irmãs. Depois eu descobri que nunca tinha falado, né? No caso, essas promessas, essas mentiras planejadas de promoção na carreira, que eu disse antes, no trabalho, que nunca se realizou, é bem planejado isso, né? Nunca houve sequer a intenção de realizar isso. Então, muitas dessas pessoas que fazem isso, fazem planejando, sabendo que funciona, sabendo que essa mentira vai te enganar, sabendo que essa mentira vai fazer você ficar um pouco mais preso na relação, enquanto elas não tiveram nunca a intenção de te dar uma promoção ou de te apresentar para a família ou de estar num relacionamento com você. Então uma mentira, você já consegue pegar isso no início, né? Num emprego novo que as promessas não se realizam,
numa relação nova que essas promessas não se realizam e não vão se realizar, né? E por que essas pessoas fazem isso? Acho que essa que é a pergunta que alguns têm. Porque esse é o caminho mais fácil de atingir o objetivo sem fazer coisa alguma. Como você atinge o objetivo sem fazer nada? Mentindo e fazendo que as pessoas façam por você. Né? Como você atinge o sucesso? Mentindo para outras pessoas que elas vão ter sucesso desde que elas trabalhem. Você faz elas trabalharem por você e você não dá nada para elas. Como você consegue ter um relacionamento sendo totalmente relapso sem se esforçar para manter aquela relação, prometendo que você vai ser excelente no futuro, ou que essa relação vai ser maravilhosa no futuro. Aí o outro vai fazer todo o esforço que você não quer fazer. Para essas pessoas manipuladoras, para pessoas que têm transtornos de personalidade mais graves, como narcisismo ou psicopatia, isso é útil. Eles usam a inocência e o irrealismo do outro. E esse é um ponto importante para encerrar o vídeo. Sabe por que funciona? Porque funciona com quem tem uma visão irrealista dos relacionamentos, do funcionamento da vida profissional, da vida familiar, que nutre um monte de fantasias de que as pessoas são capazes de mudar, ou que um amor, ou que eu vou ter sucesso pelo trabalho constante, porque as pessoas vão reconhecer meu empenho, ou que o amor cura tudo, resolve tudo, ou que família é acima de tudo e a família vai lutar junta. No fundo, na prática, nada disso. Isso são tudo crenças e que podem não se verificar. Então, uma visão realista, o que está acontecendo de fato? A pessoa é enganada por essas falsas promessas porque ela tem uma propensão a ser enganada, que é uma certa inocência em relação à maldade dos outros. Então, é preciso sair das ilusões, sair das fantasias. E como se sai? Observando passo a passo. Está sendo feito algo de fato? Ou é só uma falsa promessa? Ou é só uma conversa? Ou é só uma maneira de eu trabalhar e fazer tudo para que essa coisa funcione e a pessoa não fazer nada? Então essa é a pergunta que tem que se fazer. É ser realista. Né? O caminho é ser realista para evitar ser manipulado dessa forma.